proferidas aqui. Pai, conduza a tua filha e permita que nossos corações estejam puros e o nosso espírito inabalável, para que nós possamos entender que há processo em todos os propósitos que o Senhor já preparou. Eu creio, Pai, que essa noite foi preparada por Ti, e eu tenho convicção que todos aqueles que estão aqui receberão de Ti o melhor, Pai, o melhor do Teu amor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, que eu possa conduzir esse momento pela Tua honra e pela Tua glória. Amém, Senhor. Bom, irmãos, vamos lá, é muita emoção nesse momento. Digo a todos que meu coração está, posso dizer, em festa. E que essa igreja linda, repleta e habitada pelo Espírito Santo, possa me ajudar a conduzir essa noite tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração quando a irmã Ivani me pediu que eu estivesse aqui junto com vocês. Para começar, eu costumo dizer que a palavra coração, lá na Bíblia, aparece mais de 900 vezes, muito mais. E aí eu fiquei pedindo ao Senhor que me fizesse entender por que uma mulher, diante de tantas outras mulheres, teria que vir aqui falar da sede das emoções, porque o coração é a sede das nossas emoções. E se nós não pudermos compreender como estão as nossas emoções, nós teremos dificuldade para entender os processos que todos nós vivemos. Se nós pararmos para pensar, em quantos processos habitaram a história da sua vida para que a senhora pudesse se assentar nesse lugar? Quantos processos, por vezes, nos tentaram fazer desistir? E como o louvor que aqui foi cantado, as meninas disseram, é só a mão dele que nos manteve em pé. É só a mão dele que nos permitiu viver esses processos e nos conduziu até aqui. Muitas de nós, ou muitos de nós que estão aqui, ainda estão vivendo processos ou vão viver. Mas há algo que precisa ser dito. Não basta compromisso de vir ao culto todo domingo à noite. Eu preciso me comprometer com Cristo, para que eu possa viver esses processos e entender para onde é que eles me levam. Porque muitas vezes, e eu falo isso sempre, nós, na nossa humanidade, nós temos mania de ter os nossos planos, né? E aí a gente diz assim, não, porque eu acho que é melhor isso, ou esse plano talvez seja melhor. E aí nós vimos o quanto Abraão, ao longo dos planos, ele tinha uma promessa, mas acabou se apressando no plano B com Agar. E aí nós precisamos entender que o plano não é nosso, o plano é de Deus. E enquanto a gente não entender que o plano é dele, e que pode até ser, irmãs, que a gente tenha se preparado para tantas outras coisas, porque em outro momento, numa oportunidade, quando a irmã Ivani me convidou para estar com a igreja, houve algo que interrompeu. Nós estávamos lá reunidas orando para que ela estivesse bem. Não era o nosso plano, era o plano dele. E é importante que a gente entenda que nós não podemos abrir mão do plano dele. Porque muitas vezes a distração nos leva para o lugar errado, o orgulho nos leva para o lugar errado. Às vezes a gente se perde diante dessas distrações que o mundo vai oferecendo. E aí nós precisamos entender que quando se tem uma promessa, há um plano que não é nosso. E nós precisamos aprender
E ao aceitar, isso inclui viver cada um dos processos. E muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente tem vontade de dizer: está muito, pai, eu não estou conseguindo. Ou está difícil, eu não vou conseguir. E às vezes, em alguns momentos, com todo mundo é assim, não é só lá na minha casa. Em alguns momentos a gente ora dizendo: mais devagar, porque o processo está ardendo. Porque às vezes ele tira a gente daquilo que a gente acreditava que ia acontecer. Quantos aqui mudaram de cidade? Quantas famílias aqui perderam entes queridos? Quantos aqui tiveram que se reinventar nas suas profissões? Quantos aqui tiveram que recomeçar? Quantos aqui tiveram que lidar com dificuldades que às vezes pareciam maiores do que aquilo que era previsto ou palpável, mas estava no plano dele, que ele ia forjar a tua história, ele ia te tirar desse lugar e ele ia te mostrar o melhor de ti. Porque quando Abraão vai junto com o filho lá para uma ideia de sacrifício que ele mesmo sabia que no fundo tinha que pagar. O que Deus queria dele era a certeza de que ele acreditava que a presença de Deus era suficiente. Que havia um plano muito maior do que o plano B. Que havia um plano muito maior. E quando eu vejo jovens dessa igreja cantando com um círculo de oração, eu penso: está escrito. Deus disse, está escrito. E aí poder viver isso, se permitir olhar aqui, e várias vezes eu me emocionei olhando a situação. Eu fiquei pensando: o que é plano dele não vai mudar. Só que nós, com a nossa humanidade, a gente tem as coisas de um padrão, não é mesmo? Ah, mas eu não estou pronto ainda, ou eu não consigo ainda, ou essa ideia do padrão, né? Essa coisa de, tem que ser assim para ser o melhor. Eu vi uma moça fazendo a apresentação aqui com os pés descalços, e eu me lembrei que eu ia à igreja com os pés descalços, e a minha avó dizia: isso não é coisa de mocinha, ou isso não é bom. E aí eu dizia para ela: mas é assim que eu me conecto com o Senhor. E aí é se permitir sair deste padrão ou deste previsto que às vezes você exige estar pronto. Irmã Ivani, Deus falou tanto comigo, porque eu insisti em dizer para Ele que eu não estava pronta para estar aqui, que eu talvez não conseguisse estar aqui. E Ele falou tanto comigo, e eu estou aqui, porque era plano. E se nós pararmos para pensar, o terceiro ponto que às vezes nos judia na hora de lidar com os processos é a ideia de prazer. Irmãos, como a gente tem dificuldade para fazer renúncia, como a gente tem dificuldade para dizer: isso eu não quero, ou eu vou jejuar durante tanto tempo, porque eu quero ouvir a voz de Deus no meu coração. Quantos de nós têm dificuldade de estabelecer essas renúncias? Porque a gente diz assim: eu gosto de café, eu gosto de chocolate, qual que eu gosto menos? E a gente fica negociando com a vida o tempo todo. E nessa história de negociação com Deus, o plano dele já está escrito. Para e renuncia. Renuncia aquilo que não faz mal só para você, mas é aquilo que te tira ou te desconecta da presença dele. Muda teus hábitos, se entrega para a tua conexão, se coloca na presença, porque a resposta
resposta vem, porque só tem cura por aquele que te garante o tempo todo, se você estiver com Ele. E uma das coisas que às vezes a gente não entende, quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi a camiseta da irmã com as borboletas e as lagartas. Às vezes, irmãos, nós vamos ter que voltar para o casulo. E com a borboleta que passa 14 dias sendo lagarta, num ambiente escuro, espremido, na posse ou fora do controle. E muitas vezes a gente, na ânsia dos dias de hoje, a gente quer ter o controle de tudo. Tá todo mundo com o celular na mão, a gente sabe que horas são, a gente sabe quem mandou mensagem, a gente sabe quem vai chegar, a gente sabe tudo, né, com o telefone. E a gente acha que tem o controle de tudo. E quando às vezes a nossa casa recebe a dor de algo, a gente fica pensando, eu não tenho controle de nada. Porque verdadeiramente nós não temos controle de nada. E é importante que a gente entenda que, como a borboleta, nós vamos passar por esses processos de transformação e, na maioria das vezes, o ganho é de dentro para fora, mas às vezes a perda é de fora para dentro. E aí a gente está preparado para isso, porque tem pessoas que realmente a gente vai deixar pelo caminho. Tem situações que a gente vai ter que abrir mão, irmãos. Tem situações que nós vamos ter que simplesmente renunciar, porque faz parte do nosso processo. Porque nós somos aqueles que estamos disponíveis a viver uma nova história. Porque para voar e ser borboleta, eu preciso encarar o preço. Porque viver os planos de Deus tem preço sim. Tem preço sim. E às vezes no evangelho, né, nesse evangelho leve que as pessoas tentam nos passar, nós precisamos entender que o preço não é tão leve assim. E que nós precisamos transformar também o nosso coração. Porque quando o salmista Davi coloca que nós precisamos ter um coração puro, que as nossas emoções precisam ser puras, nós precisamos nos transformar. E nesse sentido, eu trago a águia. Sabe por quê, mãe Vani? A águia, aos 40 anos, ela arranca todas as penas, ela arranca todas as unhas e ela bate o bico na pedra para que possa se fazer novo. Ela não aceita ficar com a unha mole, fazendo meia boca, irmãos, porque nós não podemos fazer pela metade. Nós não podemos nos entregar pela metade. A nossa fé não pode ser pela metade. E como a águia, vai doer, irmãos. Vai doer. Porque eu vou precisar bater meu bico na pedra para que se faça nova a minha história, a minha existência. E eu vou precisar resistir a algumas dores. E nessa resistência, se eu não estiver na presença de Deus, não funciona. Se eu não estiver com Ele, se Ele não estiver comigo, não funciona. E às vezes eu fico pensando que a águia, lá em cima do penhasco, corajosamente, ela se entrega e ela sai do controle dela mesma para permitir que o controle esteja nele. E você, irmã, você tem feito isso? Porque muitas vezes a gente passa o dia reclamando, apesar de tudo aquilo que a gente tem em casa, apesar daquela família que nós temos.
não consegue ver o bom da vida. A gente não consegue ver o bom daquilo que foi entregue para nós de forma gratuita. Porque Ele entregou toda essa capacidade potencial que você tem gratuitamente, porque Ele acreditou em você antes mesmo de você ter nascido. E eu preciso que a gente entenda que processo é uma decisão individual. Vou falar uma coisa para vocês. Uma vez eu disse isso numa igreja e o pessoal ficou meio bravo comigo. Se vocês ficarem bravos, vocês me contam depois, tá bom? Mas assim, o processo é uma decisão individual e ele está relacionado à nossa ação. O processo não é para ficar parado. E às vezes a gente acha que eu estou lá recebendo, vivendo o processo, sabe, irmã? Ele tem que ficar paradinho. Não, gente, não ficar parado não. O processo é para eu me movimentar, é para eu ir buscar, é para eu ir viver o que precisa ser vivido. Porque às vezes o que está acontecendo lá na tua casa e te mantém no lugar de vítima de uma história e de ficar perguntando por que Deus. Não é por que Deus. Para de perguntar por que Deus. Perguntar como Deus. Como nós vamos sair desse processo? Como nós vamos viver esse processo? Para de perguntar por quê. Porque a gente fica perguntando por quê, e o porquê nos mantém no lugar de vítimas. De vítimas de nós mesmos. De vítimas das circunstâncias. E Deus não é um Deus de circunstância. Porque circunstâncias vão acontecer na minha história e na sua história. Circunstâncias vão acontecer em todos os momentos. A minha questão é, Deus não é um Deus de circunstância. Deus é um Deus de soluções. Deus é um Deus de caminhos. Deus é um Deus de respostas. E quando eu estou vivendo o processo, irmãos, eu fico pensando que ou eu encaro o processo, ou eu acho caro o processo. Porque às vezes a gente acha muito caro passar por isso. Às vezes a gente acha muito caro, é um preço muito pesado para pagar. E aí a gente quer fazer o quê? Paralisar. Quantas pessoas a gente vê paralisado? Quantos irmãos e irmãs ficam aí circulando de igreja em igreja porque dizem que não acham uma resposta? Como assim, irmãos? Deus está com eles desde que eles parem para ouvir. E a questão é ou eu encaro, ou eu acho caro demais o processo. Se você está achando o processo caro e está pagando o processo no crédito, irmão, vamos mudar isso. Que a fatura desse cartão só vai crescer. E enquanto a gente não aprende nos processos que a gente tem que viver, a gente vive novamente, um atrás do outro, porque a gente repete. E outro dia, uma irmã me perguntou assim: por que parece que eu estou vivendo as mesmas coisas o tempo todo? Porque parece que as mesmas coisas estão se repetindo na minha vida o tempo todo. Eu falei, porque está faltando você ouvir o processo. Está faltando você ouvir o que tem nessa história. Está faltando você ouvir a voz de Deus. Porque às vezes a gente quer agir impulsivamente, mas a gente não se permite ouvir. E uma das coisas que eu sempre falo é que encarar o processo envolve algumas coisas. Eu vou falar delas. A primeira delas é que os erros, eles não nos definem. Se Abraão fosse tomado pelo erro, ele não tinha continuado a história dele. Ele sabia que ele tinha errado. Concorda comigo, irmãs? Mas ele seguiu. Ele seguiu, porque se eu for definido pelos meus erros, eu vou me paralisar. O
que me define é como eu me arrependo. É o perdão que eu estabeleço. É a atitude que eu tomo depois. E enquanto aquele que se permite viver para além disso, eu preciso dizer que encarar o processo vai envolver joelho no chão, irmãs. Vai envolver eu ter sim que me arrepender. Eu ter sim que perdoar. E às vezes parar com algumas coisas que a gente faz, né? Que a gente diz assim, é porque fulano não está me dando atenção. Porque fulano de tal não está me cuidando. Porque me olhou torto. Ou fez não sei o quê. E aí, ao invés da gente olhar para o que a gente fez, ao invés da gente olhar para quem nós somos, humanamente a gente faz o quê? A gente ainda olha para o outro. E isso faz com que muitas vezes a gente se perca. Um outro ponto importante que encarar os processos envolve é a gente entender que existem distorções da nossa realidade pela ferida de rejeição. E aí nós precisamos parar para pensar. Às vezes, a ferida de rejeição, ela aconteceu onde, irmãos? Ela aconteceu lá na nossa infância, em relação ao que nos disseram sobre nós, em relação ao que apontaram sobre quem nós éramos. Muitas vezes, quem tinha que proteger não protegeu, quem tinha que cuidar não cuidou. E aí a gente abriu uma ferida na nossa identidade, onde a rejeição acaba falando muito alto. A geração de hoje se perde muito nessa questão da rejeição. Por quê? Porque eu não sou bonito igual o outro e a gente se compara, né? Não é assim? Ou porque eu não sou bom naquilo o suficiente, ou porque eu ainda não fui convidada a nenhuma oportunidade. Já ouviram isso? A ferida de rejeição só vai crescendo e vai abrindo rachaduras na nossa identidade e vai fazendo com que a gente não acredite em quem nós somos. Lá na 2 Coríntios 12:9, disse-me Jesus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É importante que a gente entenda, nós não tivemos pais e mães perfeitos, mas o nosso Pai, Ele diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é importante entender, irmãs, que por mais que a dor da rejeição que me habita não me permite acreditar na minha capacidade, Paulo escreveu lá sobre Jesus: a minha graça te basta. E é sobre isso que você precisa alimentar a tua identidade. Lá em 1 Samuel 16:7, a gente acaba entendendo que às vezes essa fragilidade que nós temos da nossa autoimagem, da nossa autoestima, vamos parar para pensar. O Senhor disse para Samuel assim, Samuel era pequenininho, né? Mas era capaz de ouvir a voz do Senhor. Samuel era pequenininho, não punha muita fé em si mesmo, nem em quem ele era, mas foi ele que ouviu. Foi ele que ouviu. Não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, pois o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como um homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o
coração. É quem você é o que você carrega dentro de você. Quem é a sua identidade, para além desse corpo, para além do que você apresenta do lado de fora, te capacita para o lado de dentro. Porque você fica lindo quando eu vejo Cristo em você. E é importante entender que nesse processo de compreensão de si, da sua identidade, você vencerá os processos como a borboleta e sairá do casulo para voar, sem dúvida nenhuma. Um outro ponto que é importante para encarar os processos, irmã Ivani, está muito relacionado à forma como eu faço isso, à maneira como eu faço isso. Quais são os acordos que eu estabeleço? Porque eu costumo dizer, irmãos, tem gente que paga a academia plano anual e vai 2 vezes, né? Da mesma forma que eu combino que eu vou orar todos os dias às 3 da manhã, mas eu vou 2 vezes. Aí as irmãs me chamam para caminhar na comunhão, juntas, para que a gente fique saudável. Hoje eu não posso, hoje dói, hoje eu não quero. Eu faço um acordo. Estou falando com alguma irmã aí? Tem alguma irmã aí que está ouvindo ou não? Né? O acordo eu faço. Mas aí a gente diz assim, não consigo perder o pezinho que eu queria perder. Ou não consigo melhorar minha respiração para fazer minhas coisas em casa. Mas os acordos que eu faço eu não cumpro. E se eu não cumpro alguns desses acordos que estão relacionados à minha fé, ou relacionados à forma como eu cuido de mim, como é que eu vou cumprir os acordos? Desculpa, irmãs. Foi com jeito, foi com amor, mas eu precisava dizer, né? Então, é importante que a gente entenda. E por fim, encarar os processos envolve limpar as nossas gavetas do passado. Porque às vezes a gente já está tão carregado naquela gaveta do passado. Já tem várias coisas lá que eu não limpei. Aí o processo fica mais pesado. Irmãs, abre essa gaveta. Tira daí. Tira de fora o que não precisa. Tira de fora o que não é necessário para os teus tempos de agora. Para a tua vida. Tem gente que não guarda só a dor de 1986. Tem gente que guarda a dor de trás. E aí não consegue soltar disso para viver. Ah não, mas eu perdoo. Eu perdoei, mas a dor está na gaveta, irmão. Então a diferença aí. Eu posso até ter perdoado, mas a dor ficou lá. Entendeu? Desculpa, irmã. Desculpa. E aí o que é importante entender? Às vezes eu preciso limpar essa gaveta para que nova história seja escrita, para que novas coisas sejam vividas. Porque senão, irmãs, se alguém me feriu lá atrás, eu não dou oportunidade para nenhuma amiga mais. Se alguém me feriu lá atrás, eu não abro espaço para ninguém mais. E não é que eu não perdoei aquela pessoa, é que isso está dentro da gaveta ainda. E enquanto eu não limpar a gaveta, eu não vou seguir o plano. E algumas pessoas às vezes me perguntam, jovens às vezes me perguntam, Fabíola, mas eu quero viver o meu propósito, para que eu possa viver as promessas de Deus na minha vida, na sua vida. É preciso trazer a paz que excede todo o entendimento. E para que isso aconteça, a gaveta tem que estar limpa. Seja prático, irmão. Tira de lá.
às vezes tem coisa que eu não consegui resolver ainda, porque eu tenho dores, porque são difíceis para mim. Eu conheço o caminho para isso. Você já falou com ele? Eu conheço o caminho para isso. Você já procurou ajuda? Você já buscou? E quando você não conseguir, seja uma com ela. Você não tem aí a sua amiga? Você não tem aí a sua irmã que pode te ouvir, que pode estar com você? E quando isso não for possível, tem os profissionais que também podem ajudar. Agora, é importante que eu limpe a gaveta. Para quê? Para que eu possa entender que essa filosofia dos 100 erros, porque nós vivemos uma sociedade hoje, irmãos, alguém mostra os erros ou todo mundo só mostra a boniteza? Mas olha, vamos lá, né? Vamos parar para pensar nessa sociedade e filosofia dos 100 erros. Muitas vezes a gente se pega buscando uma ideia de alecrim dourado, né? De que a gente pode ser perfeito, de que eu sou melhor do que o outro, e aí eu acabo julgando. O que é importante que eu entenda? Eu preciso lidar com os meus erros e continuar tentando. Eu preciso me arrepender dos meus erros, perdoar aquilo que aconteceu e continuar tentando. Porque processo é recomeço. É recomeço de alguém que se tornou melhor diante de Deus e diante de si. É de alguém que aprendeu a partir daquilo que tem vivido. Alguns processos nós não temos como passar no crédito. Alguns processos a gente vai ter que pagar à vista. E é importante que nesses processos que a gente paga à vista, que a gente tenha sempre para onde voltar. Que a gente tenha sempre para onde ir. E aí eu trago lá na 1 Samuel, sei que eu estou me estendendo um pouco, mas tá tudo bem, né? Lá na 1 Samuel 25, do 14 ao 17. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os distratou. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem ele possa falar. E então Abigail se apressou. O que aconteceu com Abigail, irmãs? Ela se movimentou naquilo que era um processo de onde ela vivia com dor. Ela tinha, ao lado de Nabal, vivido aquilo que era o que nós mulheres chamamos de muito difícil. E naquela situação onde Nabal se recusa a acolher Davi e seus homens, um servo disse a Abigail: apressa-se. E ela juntou as melhores ofertas que ela tinha e se prostrou diante de Davi e disse: estou aqui para honrar e para te entregar o melhor. Se nós pararmos para pensar em Abigail, ela tomou a frente para quê? Para fazer um mal para Nabal?
dela? Não. Para salvar todos aqueles que não agiram de forma corajosa. Abigail, ela teve sabedoria diante da adversidade. E às vezes, irmãs, diante da adversidade a gente reclama, a gente fica rixosa. Diante da adversidade, a gente fica brava e irritada. Olha para Abigail, irmãos. Ela disse para os servos dela assim: vão na frente, que eu vou com vocês. Eu estou logo atrás de vocês. E ela se colocou numa posição de resolver a dor, ao invés de esperar que a dor fosse resolvida ou todo aquele povo fosse morto. A Abigail teve coragem para agir. Ela entendeu. Coragem, irmãos, significa um coração em ação. Coragem significa colocar o melhor de mim para fazer o melhor que eu puder. Abigail teve humildade de se prostrar diante daquele homem que poderia ter dito para ela assim: ó, eu não vou fazer nada por você, eu vou resolver do meu jeito. Mas ela se fez ouvir e teve humildade e submissão para lidar com aquele processo. O processo era dela, irmãs? Não. O processo não era dela. Mas ainda assim, ela teve sabedoria na adversidade. Ela teve coragem para agir. Ela teve humildade e submissão. Quando ela coloca o melhor que ela tinha em cima das mulas e leva até lá, ela demonstrou bondade e generosidade com um povo que não era seu. Ela simplesmente alimentou aquele povo que não era dela. E por último, Abigail mostrou prudência e perspicácia. Por quê? Ela foi sozinha? Não. Ela foi com o povo dela, porque eram eles que acreditavam junto com ela. Se nós pararmos para olhar para Abigail, se nós pararmos para olhar para as Abigails que estão aqui, quantas de vocês são sábias apesar da adversidade, são corajosas para agir, têm humildade e submissão, bondade e generosidade, mas agem com prudência e perspicácia? Se nós pudermos nos colocar nesse lugar, qualquer processo, irmãos, será vencido. Por isso, Abigail me fez entender que ela tinha uma missão? Não! Ela me fez entender que ela era a missão. E muitas vezes, irmãs, não é que você tem uma missão diante do relacionamento difícil, diante de uma ferida de rejeição, diante de uma doença que aparece na sua casa. Não é que você tem essa missão, não, para viver os dias difíceis. O que eu vim aqui dizer para vocês é que você, irmã, é a missão. É a tua história que é a missão. Se apresse. E aí, eu só queria dizer que aquele servo que chamou Abigail e contou tudo para ela que estava acontecendo, às vezes tem dito no teu ouvido: pare e descanse, porque quem te prometeu cumpre. Às vezes, aquele servo que falou com Abigail tem falado no teu ouvido: ore e descanse. Às vezes, aquele servo que disse para ela: te apressa, tem dito para você: acorda, acorda, você é nova nessa história e você pode viver melhor do que você.
do 28 ao 39. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Irmãos, o processo é para ser vivido, não é para que eu fique paralisado, porque Ele já predestinou aqueles que Ele chamou, mas Ele também justificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, irmãos, quando nós entendemos o que está escrito na palavra e nós temos a certeza daquilo que cremos, nós entendemos o que está lá em Lucas 8,48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha. Ele diz carinhosamente: a tua fé te salvou. É uma mulher que estava no meio da multidão, irmãs. E ele sabia que ela estava ali. E aí ele só completa: vai em paz. Que nós possamos viver de forma inteira, intensa e integral a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus as abençoe poderosamente e que todos os processos das vidas de vocês só as façam entender que é na presença dele que nós vamos crescer, nos transformar e voar. Muito obrigada, Senhor, por esse momento sublime na minha existência. Obrigada, Senhor. Louvado seja Deus. Deus é fiel, Deus. Glória a Deus. Muito ótimo e boa esta palavra que veio aos nossos corações nesta noite, nos orientando na nossa vida. Aleluia. Irmã Fabíola Rosante, ela é psicóloga, trabalha para o Senhor usando a profissão dela. Aleluia. E o Senhor tem honrado ela em muitos lugares. Louvado seja Deus.
E eu sou grata pela vida dela. E graças a Deus, estamos hoje juntos. E da última vez em que eu convidei para estar com a gente, eu acabei me envolvendo num acidente. E aí não pude estar no trabalho, ali no bairro Cristal do Arco-Íris. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, aprove Deus nós estarmos juntos. E o Senhor tem usado ela neste lugar para falar ao seu coração e ao meu coração que Ele cuida de nós. Aleluia! Louvado seja Deus! E continue seguindo o processo, porque Deus tem vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu gostaria de deixar o tempo deste trabalho com o responsável, irmão presbítero irmão Fernando, o segundo pastor desta igreja. Amém? A paz do Senhor. Amém. Nós estamos felizes por tudo quanto Deus tem nos feito. Também quero agradecer a Deus pela vida da irmã Fabiola. Deus continue abençoando a senhora, tá? Abençoando o ministério, a família. Siga em frente. Deus te chamou para ser uma psicóloga. É só isso. Dentro da sua profissão, muitas vidas estão sendo e vão ser influenciadas. Que Deus continue abençoando. Glória a Deus, nós estamos hoje no trabalho com a igreja, um trabalho realizado pelas irmãs, alusivo ao Outubro Rosa. Há muito tempo em que a sociedade, principalmente os órgãos de saúde, no mês de outubro, tratam a respeito da conscientização, da prevenção do câncer de mama e câncer de colo de útero. São as doenças que mais afetam as mulheres e também, por incrível que pareça, das que mais matam. Então eu fico muito feliz de ver a igreja se envolvendo numa campanha que é tão importante para lembrar as nossas irmãs de se conscientizar a si mesmas, as suas famílias, em relação à prevenção. Nós temos um ditado, que é melhor prevenir do que remediar. E no caso dessas doenças, consegue-se, bem no início, detectar e quase 100% do caso ter êxito. Na verdade, quando detectado no início, 100% dos casos conseguem ser resolvidos. Então é muito importante. Devemos lembrar que somos templos do Espírito Santo e precisamos cuidar para que, ao fazermos a obra de Deus, não seja tão pesado, porque nós já temos o processo, nós já vivemos esse processo. E o que é o processo? É exatamente Deus trabalhando nas nossas vidas para nos melhorar, nos moldar. Então isso nós precisamos sofrer, aceitar, esperar com paciência no Senhor, esperar o tempo de Deus. Agora, em outras situações, nós podemos nos prevenir. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, de se envolver em tal trabalho. E o sonho é muito mais. Eu creio que daqui a alguns anos nós teremos aqui, durante esse mês, a igreja oferecendo trabalho para a comunidade. Porque aqui nós podemos ter médicos, enfermeiros, as nossas irmãs, as jovens, os adolescentes, precisam se preparar para fazer isso pela sociedade. Porque se vocês acharem que Deus só chama pessoas para serem pastores, vocês estão muito enganados. Deus, aonde vocês estão, é Deus que colocou lá para vocês serem um canal de bênção para as pessoas ao seu redor. Então, existe uma dor na sociedade, principalmente em relação à saúde, em relação à profissão da irmã Fabiola. Quantas pessoas com problemas psicológicos, esse problema da graveta, que muitos de nós precisam de ajuda profissional.
atrapalham a nossa vida profissional, vida de família, vida ministerial, coisas que estão dentro da gaveta. Gostei muito dessa parte da palavra, uma das que mais marcou desta noite. E o meu conselho para você é: tire da gaveta essa tranqueirada toda. Você é bênção de Deus. Deus te faz tanta coisa boa, e quando você encontra alguém e pergunta para você: você está bem? Você fala: eu estou cheio, estou oraiado, irmão. Não. Deus tem te abençoado, tem te curado, tem feito tantas bênçãos na sua família. A primeira coisa que te vem na mente é falar de dor na coluna. Tira da gaveta esses problemas. Como está o seu marido? Está lá aquele traste lá. Não, o seu marido é bênção. Tira da gaveta essas coisas ruins e procura transbordar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Porque, irmãos, Deus colocou dentro do seu coração foi coisas boas, é o fruto do Espírito, é paz, é amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Então é isso que precisa transbordar. Que Deus continue nos abençoando. Convido vocês a estarem de pé. E eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Hoje falou muito sobre cura. E nós estaremos orando. Se você tem alguma enfermidade, vem aqui, nós estaremos orando por você. Enfermidade tanto física quanto da alma. Nós estamos em um mês que tratamos sobre a prevenção do câncer de mama, colo de útero, de outras doenças. E nós, como crentes, nós sabemos que Deus, Ele cura toda e qualquer enfermidade, desde que seja para glorificar o nome dEle. Então, ao mesmo tempo que nós falamos a respeito da prevenção, nós acreditamos que Deus tem levantado os profissionais da saúde. Nós continuamos crendo no poder do nome de Jesus sobre toda a enfermidade. E nós estaremos orando, e Deus, que tem todo o poder dos céus e da terra, estará atendendo a nossa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que nos incomoda. A Tua palavra, Senhor, que nos orienta. A Tua palavra, Senhor, que nos tira do nosso conforto, para nos mostrar, ó Pai, que precisamos passar o processo, porque em todo o processo há propósito. Pai querido, te louvamos pela vida da diretoria, do grupo feminino da Tua casa. Pai querido, nós te agradecemos por tudo, ó Senhor. E neste momento, Senhor, nós intercedemos a Ti por essas pessoas, ó Pai, que estão com algum tipo de enfermidade. Pai querido, que o Senhor possa curar, que todo o mal seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor cure, Senhor, as doenças da alma. Pai, querida pessoa, Senhor, que tem as suas gavetas cheias de coisas que as atrapalham a viver. Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, que Teu sangue passe, Senhor, na vida dessas pessoas e as libertem, Senhor. Libertem dos maus pensamentos, libertem da depressão, que eles possam, Senhor, louvar e conhecer o Teu nome, Senhor, reconhecendo que o Senhor já fez e faz muitas coisas nas suas vidas. Pai querido, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje foi com vocês, está muito bonito, lindo. Vocês precisam avisar para os esposos, para os filhos, para os namorados também, que no dia 30 de novembro será aqui o trabalho com os homens. E vai ser só uma pessoa que gostou aqui, né? Vai ser uma bênção. Nós já falamos com um médico, vai ter um médico para dar uma palestra para os homens. Vocês acreditam que eu estava pensando em fazer aqui um monte de comida, e depois eu lembrei que esse povo fala pra gente, né? Tem que comer fruta, não sei o quê, proibir açúcar. Aí eu tive que dar uma freada, né? Porque não vai ficar muito legal. E as irmãs, todas as mulheres aqui da congregação, nesse mesmo dia, estará num grandioso trabalho ali na congregação Betânia. Tá? Ou seja, já fiquem sabendo, dia 30 de novembro, lá na congregação Betânia. Vai estar aqui todos os homens do setor e as irmãs estarão lá para servir a Deus
e vai ser uma vez. Então fale com o seu esposo, então, para ele vir dia 30 de novembro, que vai ser bênção. Vamos ter uma pregação da palavra de Deus e também uma palestra a respeito das doenças que estão aí em volta do homem. Isso, os irmãos aí da terceira idade amanhã não tem prossegue, tá? Não se esqueça. Outro aviso importante é que daqui a pouquinho, às 8h15 da manhã, nossa grande escola dominical. Se você não sabe tudo, venha, tá? Porque Deus vai nos usar amanhã. O assunto da classe adulta é bastante interessante: promessa e obediência. Amanhã vai pegar fogo isso aqui, tá? A professora está preparando a aula e vai ser uma bênção. Venha. Você vai identificar se você é obediente ou desobediente. Lembrando que a promessa vai se cumprir na vida do obediente. Vai ser uma bênção. Tem mais um aviso. É aquele que eu gosto de avisar sempre, né? Eu não sei a hora que vai acontecer. Eu só sei que você precisa estar preparado. Porque a qualquer momento Jesus vai arrebatar a igreja. Aleluia! Não sei a hora, tá? Não posso dizer que eu falei que a escola dominical começa às 8h15. Eu só sei que o arrebatamento vai acontecer, queira a gente ou não. Ele vai acontecer a qualquer momento, então esteja preparadinho para isso. Eu irei. Espero que todos vocês vão também. Amém! Aleluia! Estendo as mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que agora dizem. Amém.